Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será um pouco sobre ascaris lumbricoides e a ascaridíase. Espero que vocês aproveitem a aula e vamos dando decorrência. Então, para começar, vamos falar sobre o que é a ascaridíase. A ascaridíase é uma parasitose intestinal causada pelo helminto Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, é um nematóide ou nematelminto, que é um verme de cor clara, corpo cilíndrico e extremidades mais finas, que costumam ter entre 15 e 30 centímetros de comprimento. Estimativas sugerem que em todo o mundo mais de 1 bilhão de pessoas estejam contaminadas pelo Ascaris lumbricoides, mas boa parte delas desconhece tal fato, pois não apresentam sintomas relevantes. A infecção pelo Ascaris lumbricoides ocorre em todo o mundo, mas ela é mais prevalente em países de clima quente com deficiência e condições de saneamento básico. A ascaridíase pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum nas crianças entre 2 e 10 anos de idade. E a maioria dos indivíduos infectados não apresenta sintomas, a não ser que o intestino esteja infectado com centenas de vermes. Como se contrai o Ascaris lumbricoides? Um indivíduo contaminado pelo verme elimina diariamente milhares de óvulos de Ascaris lumbricoides pelas fezes. Em locais sem saneamento básico adequado, essas fezes contaminam solos e águas. A transmissão do Ascaris ocorre quando uma pessoa sadia ingere acidentalmente estes ovos presentes no ambiente. Crianças costumam se infectar ao brincar em solos contaminados. As mãos sujas podem levar os ovos diretamente para a boca, ou contaminar brinquedos ou objetos que entrarão posteriormente em contato com a boca de outras crianças. Já os adultos geralmente se infectam ao ingerir água ou alimentos contaminados. Uma vez que no ambiente, os ovos de Ascaris são muito resistentes, podendo permanecer viáveis por vários anos, caso encontrem condições adequadas de umidade e temperatura. Filtragem de água, cozimento de alimentos e lavagem adequada de frutas e verduras cruas são suficientes para eliminar os ovos e impedir contaminações de novos indivíduos. Uma infecção prévia pelo Ascaris não garante imunidade, sendo perfeitamente possível uma pessoa desenvolver a parasitose várias vezes ao longo da vida. Já no ciclo de vida do parasito, os ovos são eliminados nas fezes contendo embriões de Ascaris em seu interior. Após alguns dias em um ambiente propício, ainda dentro do ovo, o embrião transforma-se em larva, que após passar por 2 mudas, torna-se apta a infectar quem a ingerir. Portanto, o ovo do Ascaris só é capaz de infectar o ser humano se contiver larvas maduras em seu interior, chamadas larvas L3, processo que leva de 2 a 4 semanas para ocorrer. Se as larvas dentro do ovo ainda estiverem em fase L1 ou L2, o verme não é capaz de sobreviver no trato digestivo, sendo improvável a contaminação de quem o ingeriu. Os ovos infectantes ingeridos liberam as larvas L3 no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Após tornarem-se livres, as larvas L3 atravessam a parede do intestino delgado e alcançam a corrente sanguínea, onde, dentro de 4 a 5 dias, migrarão para o fígado, o coração e finalmente os pulmões. Nos pulmões, as larvas L3 sofrem mais 2 mudas ao longo de 10 dias e transformam-se em larvas L5. Após estarem maduras, as larvas migram para o sistema respiratório superior, até próximo à cavidade oral, podendo ser expelidas pela boca através de tosse ou deglutidas, voltando para o sistema digestivo. Novamente, no intestino delgado, a larva L5 sofre sua última muda, tornando-se um verme adulto. Um verme adulto costuma viver de 1 a 2 anos dentro do trato gastrointestinal. Os ascaris adultos não se multiplicam dentro do intestino. Os ovos das fêmeas precisam ser eliminados no ambiente para desenvolverem larvas viáveis. Por isso, o número de vermes em uma pessoa só aumenta se ela ingerir novos ovos ao longo de sua vida. Caso não haja nova contaminação, após 2 anos todos os vermes morrem e o paciente deixa de estar contaminado. Já nos sintomas, na maioria dos casos, a infecção pelo Ascaris lumbricoides é assintomática. Todavia, pacientes com número elevado de vermes em seu trato gastrointestinal podem apresentar sintomas na fase de migração da larva ou durante a fase adulta do verme. As manifestações clínicas mais comuns da caridíase são manifestações pulmonares, que são um quadro inflamatório dos pulmões ou pneumonite,
Durante a breve passagem das larvas pelo sistema respiratório é bastante comum. Manifestações como tosse seca, bronquite, febre e dor torácica são chamados de síndrome de Loeffler. No hemograma, o aumento do número de eosinófilos é típico dessa síndrome. Durante os episódios de tosse, é possível que o paciente expila uma ou mais larvas da Ascaris pela boca. E também há as manifestações gastrointestinais, que são os sintomas das caridias relacionados ao sistema gastrointestinal, que são dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, distensão abdominal e perda de peso. Crianças contaminadas podem apresentar desnutrição e atraso no crescimento, devido à redução na absorção de nutrientes importantes pelo intestino. Eliminação de vermes adultos nas fezes também pode ocorrer. Em caso de grande infestação de vermes, um bolo, entre aspas, de Ascaris pode causar obstrução intestinal, sendo necessária intervenção cirúrgica ou endoscopia para a remoção do verme. O diagnóstico da ascaridíase é habitualmente feito através da identificação de ovos da Ascaris lumbricoides nas fezes. O problema do exame parasitológico de fezes é que os primeiros ovos só aparecem nas fezes cerca de 40 dias depois do paciente ser contaminado. Portanto, em fases precoces, como durante a infecção pulmonar, o exame de fezes costuma ser negativo. E em caso de eliminação do verme pela boca ou fezes, o mesmo deve ser recolhido e levado para reconhecimento do médico. Vários fármacos podem ser usados no tratamento da ascaridíase. As opções mais comuns são albendazol 400 mg em dose única, mebendazol 100 mg 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos, ou levamisol 150 mg em dose única. No caso de obstrução intestinal pelo Ascaris, as drogas indicadas são a piperazina, 50 a 100 mg por quilo por dia, mas o complemento de óleo mineral de 40 a 60 ml por dia por 2 dias. As drogas citadas acima são mais eficazes contra vermes adultos do que contra larvas. Por isso, após 3 meses, o paciente deve ser novamente testado para ascaridíase. Se for positivo, um novo tratamento deve ser iniciado. É importante testar também em pessoas que moram na mesma residência, já que a contaminação de membros da família é muito comum. Aqui estão nossas referências bibliográficas. E esses são os discentes e também membros do grupo responsáveis por essa aula. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada por essa aula e espero que vocês tenham gostado e aproveitem muito as informações nela. É isso, eu fico por aqui.